Comecei a desenvolver calvície agora. A calvície, na verdade, se trata de uma patologia do couro cabeludo, que tem o nome como alopecia androgenética. E aí nós temos tanto o padrão masculino como o padrão feminino. Por que a gente lida dessa forma, discernindo entre padrões? Porque no homem ela tem uma forma de manifestação no couro cabeludo e na mulher ela já tem outra forma de manifestar. Então no homem geralmente bitemporal e vértice, que é a coroa, e na mulher ela acomete o ápice, que é essa divisa central no topo da cabeça. E agora eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre a fisiologia da alopecia androgenética, porque é muito importante você entender a fundo sobre o que essa patologia causa dentro da pele, lá na unidade folicular. Porque uma coisa é eu falar que a alopecia androgenética causa calvície, né, que com determinado tempo o homem fica completamente careca. Mas o que está acontecendo? É uma queda? Ou é um afinamento do fio? Sim, é um afinamento. Por que esse fio está afinando? E é isso que eu quero te ensinar. Entender a fisiologia do processo patológico, para que então você consiga entender que ações você precisa ter de tratamento para então controlar esse quadro. E aí, uma vez que você sabe quais as ações, você consegue então escolher dentro da cosmetologia quais ativos te dão essas ações e também conseguirá escolher dentro da eletroterapia qual aparelho te entrega determinada ação. Porque aí sim, você conseguirá tratar de verdade e de forma específica, oferecendo então ao seu paciente um protocolo personalizado. Vou fazer um desenho aqui para que você entenda melhor esse mecanismo patológico, fisiologicamente falando. Nós temos aqui então uma unidade folicular saudável. Ao lado eu já vou desenhar uma unidade folicular já um pouquinho comprometida e aqui uma unidade folicular já muito comprometida. Aqui temos a nossa matriz germinativa, certo? E aí agora eu vou colocar aqui, como que chama então a patologia? Alopecia androgenética. E aí agora nós vamos separar aqui essa palavrinha em androgenética. Ela é junta, tá? Porém eu vou separar. Andro vem dos hormônios masculinos, os andrógenos. Qual o principal hormônio masculino? Testosterona, que é o principal hormônio masculino. Marcos, mas esse hormônio só está no homem? Não, ele está em maior quantidade no homem. Mas as mulheres também têm em baixa concentração a testosterona no organismo. Por isso que a mulher, quando sofre de alopecia androgenética, ela não chega a ficar careca. O homem já fica. Por quê? No organismo masculino tem-se mais o hormônio que é a testosterona. E genética, que então passada de pai para filho. Certo? Então, uma vez que eu tenho o hormônio e que eu tenho a predisposição genética, provavelmente quase que 90 a 95% de chances de eu vir a desenvolver a alopecia androgenética. Tá? E o pior de tudo, né, que a gente tem que sempre deixar o paciente muito bem explicado, que essa condição clínica, ele vai fazer um tratamento inicial mais próximo e depois ele vai seguir em manutenção por toda a vida. Porque são duas condições que não tem como eu isolar. Por exemplo, eu posso virar para o paciente e falar que eu vou extinguir testosterona do organismo dele? Impossível, principalmente no organismo do homem. Ele depende desse hormônio. Esse hormônio é responsável pela virilidade, é responsável pela libido, pela resistência e força no organismo do homem. E aí a genética, tem como eu virar para o paciente e falar, olha, eu vou modificar a sua genética, isso é possível? Não, né? Totalmente impossível. Então eu preciso tratar para sempre, tá? O que acontece, Marcos, aqui dentro, a nível fisiológico? O que acontece com a unidade folicular? Nós sabemos que
que, na verdade, os hormônios no nosso organismo, né, eles são responsáveis por sinalizar ações metabólicas. Então, todo o hormônio produzido e sintetizado no corpo, ele tem uma via de ação já determinada. No caso da testosterona, o que acontece? A literatura fala que, em média, tá? Isso em média, 70% da testosterona no organismo, ela já está previamente sinalizada e preparada para determinadas ações metabólicas no corpo, como é o caso da sinalização das glândulas, como a glândula sebácea. E os 30% fica livre, circulante no organismo. E é aí, então, que começa todo o processo da alopecia androgenética. Olha só, suponhamos que eu tenha aqui, então, uma testosterona livre, circulante, passeando por aqui no nosso sistema tegumentar, né, no nosso tecido. E aí, o que acontece? Pasmem, né? Não é o grande vilão a testosterona. O que acontece é a conversão da testosterona em DHT. Como que essa conversão ocorre? Essa testosterona que está passeando aqui sozinha livremente encontra uma enzima. E essa enzima, 5-alfa-redutase, ela é uma enzima específica de conversão. Então, ela transforma a testosterona em DHT. O DHT, ou dihidrotestosterona, é o grande vilão. Ele se torna uma toxina aqui no couro cabeludo. Por quê? Aí, olha só, já tivemos então a parte do andrógeno, a parte do hormônio. Onde que entra a parte genética? Quando o paciente tem em seu organismo uma predisposição genética, isso eu não falo só de pai para filho não, tá? Tem pessoas que o pai não tem quadro de calvície, mas o bisavô ou avô tem. E às vezes pulam uma geração e vai para outra. Então não é regra, você tem essa carga genética, mas pode ser que ela não tenha vindo exclusivamente do seu pai, pode ter sido do seu avô, do seu bisavô, e enfim. E aí então você é um paciente, um indivíduo que tem a predisposição genética. Então aqui na base do folículo, lembra lá quando eu mostrei para você que a gente tem a papila dérmica? E qual que é a responsabilidade da papila dérmica? É nela que estão ligadas veias e artérias que levam para a unidade folicular sangue. Sangue leva oxigênio e leva nutrientes. Então, digamos que esse sangue é o combustível para a unidade folicular funcionar, para a casa de máquinas trabalhar, produzindo um fio de cabelo. Certo? E aí, em um determinado momento, quando eu tenho a conversão da testosterona para DHT, esse DHT começa a se acoplar aqui ao redor da papila. Por quê? Aqui na papila é onde eu tenho o receptor androgênico. E aí, esse receptor androgênico, quando eu tenho a predisposição genética, ele é sensível à ação do DHT. Então, o DHT consegue vir aqui, ó, e se ligar. E quando eu acumulo DHT na base da unidade folicular, na papila dérmica, eu começo a bloquear a leva de sangue. Esse sangue que antes subia em grande quantidade, levando muito oxigênio e muito nutriente, começa a minar, começa a diminuir. E uma vez que eu diminuo estímulos, o que acontece então com a unidade folicular? Porque aqui dentro eu tenho células que precisam se proliferar para então formar um fio de cabelo. Eu preciso de uma integridade, de uma saúde dessa unidade folicular. E uma vez que eu começo a interromper a leva de energia, a leva de oxigênio, eu começo então a ter a atrofia da unidade folicular. Então essa atrofia é esse esmagamento, porque ela começa a perder a sua energia, o seu estímulo, então ela começa a atrofiar. E quando a forma que produz o fio de cabelo atrofia, o que acontece com o fio de cabelo? Lembra lá atrás que eu falei que nós temos em vida adulta o pelo terminal.
Mas primeiro eu passei lá na vida, enquanto eu ainda era um feto, depois um bebê, eu tenho o lanugo, que são os primeiros fios de cabelo da vida, que depois se tornam velos, para então depois se tornarem pelos terminais. E aí, quando eu sofro a atrofia da unidade folicular, que eu prejudico essa forma, ela começa então a fazer um retrocesso. Aquele fio de cabelo que já deveria nascer em pelo terminal, ele começa a voltar então a ser velos. E é isso que é a fisiologia da alopecia androgenética. Porque eu começo cada vez, devido ao dano sofrido na unidade folicular, produzir um fio de cabelo cada vez mais fino, sem corpo, não mais composto por tanta queratina, talvez já comece a perder também a melanina. Então, além de ter um fio mais fino, eu começo a ter um fio despigmentado. E aí, quando eu não trato esse dano, ele vai ficando cada dia mais severo, até que um dia a unidade folicular simplesmente cicatriza. Ela inativa a sua ação. E o que eu vou observar lá na superfície do extrato córneo é somente um ósteo vazio. Ou seja, nessa condição, somente o transplante capilar. Mas nós terapeutas atuamos, porque nós trabalhamos no pré e no pós-transplante, que é um assunto para um outro vídeo. Mas sim, nós temos condições de trabalhar aqui, só que em conjunto com o médico que fará o transplante. Por isso que nós vamos tratar aqui, quando começou a ação do DHT e quando eu ainda tenho, por menor ou por mais fino que seja, um fio de cabelo ainda sendo produzido. E aí eu trabalho então a desatrofiação dessa unidade folicular. Então agora que vocês entenderam aqui a fisiologia, se eu for pensar que ações de tratamento eu preciso ter então, Marcos, para tratar um quadro de calvície. Primeira ação, desinflamação. Por quê? Quando eu tenho esse ataque do DHT à base da unidade folicular, eu começo a desenvolver um processo inflamatório aqui no folículo. Então, primeira ação que eu preciso desempenhar, desinflamação. Aí eu vou buscar na cosmetologia, vou buscar nos meus aparelhos aquilo que oferte então a ação de desinflamação. Uma vez que eu tenho inflamação, eu tenho liberação de radicais livres em excesso, causando estresse oxidativo. Nessa hora, então, eu preciso de uma ação antioxidante. Aí eu vou buscar na cosmetologia produtos que me ofertem a ação antioxidante. Qual que é a próxima ação que eu preciso desempenhar, então? A inibição da enzima 5-alfa-redutase, porque nós não vamos mexer no hormônio. Nós não mexemos na questão hormonal do paciente, tá? Então, nós vamos trabalhar a inibição da enzima, a ação de desinflamação, a ação antioxidante e para aquelas unidades foliculares que já sofreram atrofia, nós vamos trabalhar o desatrofiar dessa unidade, tratando então os quadros de alopecia androgenética.